Oi, tudo bem? Aqui é a Luciana Assis Matoso e eu vim um pouquinho aqui conversar com vocês sobre os reflexos da gestação de uma pessoa adulta. Já parou para pensar que muitas vezes o que a gente sente, a forma como a gente age quando adultos pode ser um reflexo de situações que aconteceram na gestação? É isso mesmo. Muitas vezes a gente tem um sentimento de complexo de inferioridade, ou de repente acontece uma situação que do nada a gente tem reações muito estranhas, né? E muitas vezes também, o que pode acontecer? Sentimentos que nunca estiveram ali e de repente você se depara com uma situação e começa a vir um sentimento que você nunca teve, um sentimento de medo, um sentimento de pânico, uma sensação de estar sozinho, uma sensação de ser abandonado. O que será isso, né? Muitas vezes, o que acontece? Durante a gestação, durante a gestação pode acontecer situações com a mãe ali, e essas situações elas ficam marcadas no inconsciente daquele feto, porque ainda é um feto, né? Desde que a gente pode referenciar a gestação desde o primeiro momento, né, que haja a criação do ser até o último dia de nascimento, tá bom? Então, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos casais, quando descobrem uma gravidez, há naquele momento um susto, né? Porque nem todas as gestações são programadas, tá bom? O que acontece? Quando uma família, quando uma mãe descobre ali uma gestação e ela não estava preparada, ela tem um sentimento ali muito intenso, né? Tem um sentimento de medo. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Né? Vamos abordar o lado mais do susto por enquanto. Nossa, o que eu vou fazer? E agora? O que vai ser da minha vida? Né? Não é que ela está rejeitando a situação, mas é que é uma situação de susto, né? De repente você está seguindo uma linha de vida e do nada essa linha ela é alterada de uma forma intensa, né? E sem a menor programação. Então o que acontece? Quando a mãe tem aquele susto, né? Inconscientemente ela envia para aquela gestação, para aquele ser que está sendo gerado, um sentimento de e agora? Nossa, o que está acontecendo? Um sentimento de susto, um sentimento de opa, tem algo errado, tem algum perigo aí, né? E por algumas vezes também pode acontecer com algumas mães que naquele momento ali há um sentimento de medo que é gerado, né? Esse medo é passado também para aquela criança que está sendo gerada. Pode acontecer também, o que acontece em muitos casos, né? É de, naquele momento da gestação, de descoberta da gestação, ter um pequeno sentimento de rejeição. Seja rejeição porque acredita que engravidou no momento errado, seja rejeição com medo, né, do que a família vai falar, né, seja rejeição por medo de desamparo, seja rejeição porque o companheiro não está ali, né? Mesmo que seja uma pessoa muito boa, tem um medo, né? E agora, vamos falar nos casos que o companheiro não seja uma pessoa adequada para aquela situação. Seja um companheiro que é mais agressivo, que seja um companheiro que traz sentimento de rejeição pela situação, né? Então, todos esses sentimentos que a mãe naquela hora carregam com ela, mesmo que inconsciente, ou seja, ela nem sabe que ela está sentindo aquilo, né? Aquilo automaticamente e imediatamente é transferido para o inconsciente daquele serzinho que está sendo gerado, né? Vamos supor aqui que a mãe engravida, né? Daquele momento, daquele sentimento de meu Deus, o que eu vou fazer, né? Minha vida mudou pelo avesso. E vamos supor que com o passar do tempo a gestação foi muito bem amparada, né? Ela se resolveu ali com a família, se resolveu com ela, se resolveu com o companheiro,
né? A gestação foi linda, né? Dos sonhos. Aí nasce o bebê e tudo mais, ele já vem na adolescência ou até mesmo na infância, vem trazendo sentimentos de inferioridade, ele vem trazendo sentimentos de ficar com medo de ficar sozinho, com medo de ser abandonado, sentimentos de ser inseguro, né? O que é isso? Aí a mãe vem, o pai vem, a família vem e pergunta, gente, mas nós nunca fizemos nada, né, que possa trazer sentimentos para ele de que ele pode ser abandonado, de que ele está inseguro, né? Pelo contrário, a gente dá uma criação muito boa, muito bem amparada para ele, né? Para ela. Mas o que acontece? E naquele primeiro momento da gestação, onde houve aquela confusão de emoções, e eu não vou trazer julgamento aqui porque é impossível, né, gente? É você descobrir algo que você não programou, que vai mudar a sua vida, e você não ter uma mistura de emoções. É impossível isso. Não tem como não ter. Então, o que acontece? Aquela mistura de emoções, ela fica presa no inconsciente. E de repente acontece um fato com aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, que desperta, acontece um gatilho, né? Puff, né? De repente acontece um fato que faz com que toda aquela emoção que estava represada no inconsciente, ela se reativa ali. De repente aquela pessoa começa a ter sentimentos de insegurança, de medo, de rejeição, quando na verdade aquele sentimento era da mãe, né? Muitas vezes tem muitas mães que falam assim, durante a gestação eu tinha tanto medo de acontecer algo, durante a minha gestação eu tinha muito sentimento de medo e de repente esse sentimento mudou, né? O que acontece? A criança também traz sentimentos, né? É um ser que está ali, que já vem com sentimentos desde a época da formação dele, tá bom? E no dia a dia esses gatilhos começam a vir, não tem como, né? Nós temos várias situações no nosso dia a dia que despertam, que seja um acontecimento, que seja um filme que ele viu, que seja uma novela, uma conversa com um amigo, e de repente um sentimento estava escondido, é linkado ali, né? E é trazido para cá. E a pessoa já, do nada, nossa, mas eu era tão extrovertida na minha infância e de repente agora eu não consigo nem me expressar em público, me vê um sentimento de que se eu falar algo que eu não posso falar, eu vou ser rejeitado. Onde será que ele conseguiu, que ele adquiriu essa emoção, né? Muitas vezes é lá no momento da gestação, tá? Então, tanto é que a maioria dos terapeutas, né, e eu faço muito isso, quando a pessoa traz para mim um sentimento, Luciana, eu queria trabalhar relacionamento, porque todo relacionamento que eu tenho me frustro. Eu pergunto, como que foi sua gestação? Minha gestação foi muito confusa, que eu me lembre, porque meu pai não apoiou e tal. A resposta está ali, né? Na maioria das vezes, a resposta das situações que a gente convive, que a gente vivencia no nosso dia a dia, está ali na nossa gestação. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que procurar, sim, os canais terapêuticos, né? Que seja psicologia, que seja terapia holística. Hoje em dia tem um mundo inteiro aí. Mas, e quando não se pode fazer isso? Ou o que fazer até que se faça isso? O que eu recomendo muito, quando é o caso de crianças, né? Quando são as mães que nos procuram, o que eu recomendo? Quando a criança estiver dormindo, vai lá e conversa com ela. Olha, você é bem amparado, você é especial, você é amado, né? Inclusive, acho que a gente já fez um vídeo sobre isso, então vocês podem assistir também, tá bom? E outra coisa, quando é adulto e ele quer trabalhar isso antes de procurar um terapeuta, um psicólogo, né? O que ele pode fazer? Ele vai se trabalhando isso.
Eu gosto muito de trabalhar com a meditação, com a imaginação. Por quê? Porque o que a gente pensa, o que a gente vivencia, o cérebro não diferencia se é real, se é imaginação. É sempre real, não importa quanto, nem quando. Então, uma dica que eu dou, se você é adulto, né, se imagina ali no ventre da sua mãe, se imagina sendo amado, seguro. Ah, mas a meditação foi terrível. Não, não importa, tá? Vamos imaginar que você está ali todo feliz, todo mundo te apoiando, todo mundo esperando o seu dia de nascer, né? Então são situações que podem te auxiliar até um momento em que você venha fazer um tratamento com uma pessoa que já sabe lidar com isso de uma forma mais intensa, mais aprofundada, tá bom? Então muitas vezes, praticamente tudo, né? Nem muitas vezes, é praticamente tudo que a gente sente hoje está muito direcionado ao que aconteceu na nossa gestação, né? Desde questões financeiras, desde questões de relacionamentos amorosos, sentimentos de rejeição, timidez muito intensa, né? Medo do nada, medo do abandono, rejeição, né? Então, isso tudo fica registrado no nosso inconsciente. Então, antes de mais nada, tem um sentimento estranho aí? Vamos ver, vamos começar do início, tá? Eu vou trazer do início do início da nossa gestação, para quem não acredita em outras vidas. Para quem acredita, pode ser que o início seja muito mais atrás, mas vamos trazer de uma forma mais abrangente, menos abrangente aqui, tá? Então vamos olhar um pouquinho como que foi sua gestação e vamos trazer uma ressignificação do que aconteceu, tá? Na realidade, todas as vezes que a gente procura um terapeuta holístico, terapeuta convencional, psicólogo, né? O que eles fazem é isso, uma ressignificação do seu inconsciente. E a gente pode fazer isso sim, né? Sozinhos. Não é o mesmo aprofundamento, mesmo porque os profissionais têm técnicas mais intensas, têm técnicas que podem investigar melhor onde que está aquela origem. Mas, enquanto não se procura um profissional, enquanto essa situação está intensa, vamos trazer uma ressignificação para o momento da sua gravidez, da sua gestação, ok? Então eu queria deixar esse recadinho aí para vocês.